Salve nação, digdim, digdom, digdim, dom, dom. Aula D, democratizando o conhecimento, revolucionários, a militância da educação no Brasil. O mundo ouvirá falar desse projeto ainda. Claro, né? Não vão entender nada, porque só você falar português, mas também aí querem demais. Olha só, te inscreve no canal, ativa o sininho, digidinho, e chama a tua avó, todo mundo, teu tio, teu primo, até que a pessoa que tu não gosta, para assistir. Porque isso aqui vale para todo mundo. Estamos... Ah, e outra coisa, ó. Instagram, Marcito Castro. Senão, se a pessoa não me seguir lá, ela vai ser bloqueada, não vai poder ver os vídeos. Vai ter que fazer outras coisas em casa com o celular, e aí não quero nem saber. Governo Juscelino Kubitschek, o presidente bossa nova do Brasil. Então, a gente viu no vídeo passado todo aquele acererê, toda aquela treta, até o JK tomar posse. Imagine vocês, o JK, gurizada, mas se a senhora tiver 70 anos, gurizada também, né? Hoje em dia a juventude é eterna. Aqui, ó. O JK, como eu tinha dito, ele era daquela linha PTB mais PSD, que eram partidos ligados lá no tempo do sindicalismo, daquela classe média alta nacionalista brasileira, uma coisa varguista, de herança varguista. Obviamente que na época da Guerra Fria, o bloco capitalista tutelado pelos Estados Unidos, liberal, barará, todo aquele papo que a gente vem falando, obviamente via com medo isso. E o que acontece? Quando o JK é eleito, até a posse dele, deu treta. E ele entrou no poder aqui, né? Apertando. Por quê? Porque ele ficou com medo de sofrer um golpe depois também. Por isso, e aí digamos, é um raciocínio meio metafísico que eu faço aqui, ó. Vai saber se o governo do JK seria o que foi, se não tivesse acontecido tanta tramóia, tanta tensão antes dele tomar posse. Porque o JK, apesar de ser dessa linha, ele não teve aquele governo estilo Vargas, nacionalista, não teve. O governo do JK foi conhecido pelo quê? Pelo governo que deu um pulo muito grande na história do Brasil na industrialização, mas com muito investimento externo. O JK conseguiu lidar muito bem com a oposição. Ele também fez cafuné, mordeu a orelha, beijou o pescoço daquele grupo que era de oposição histórica ao grupo do PSD, do PTB. Aliás, uma coisa engraçada, né? O lema da campanha do JK, aquela coisa populista, vamos fazer 50 anos em 5. O Brasil em 5 anos parecerá que cresceu 50. O famoso 50 anos em 5, que muito aluno de colégio, de cursinho faz isso, né? No final, chegando à prova lá, quer estudar tudo que nos doa o ano inteiro. Então, por favor, né? Não seja o JK nos estudos. Qual era a meta dele? Né? O plano de metas, aquela coisa, os setores estratégicos importantes do Brasil vão ser acelerados a qualquer custo. Energia, transporte, educação, saúde, agricultura, indústria, a qualquer custo. A história do Brasil, tá? Nesse período, foi muito mais produtiva do ponto de vista econômico e industrial do que nunca foi. Tá? Os anos 50, 60 no Brasil, com toda essa coisa louca de Guerra Fria e de problema de soberania, foi um período histórico, épico de crescimento industrial, não há o que se negar. A pessoa de direita, a pessoa de esquerda, o que seja, a pessoa tem que concordar que fato é fato. Alguns governantes estimularam um pico e uma independência, uma autonomia, claro que não muito grande, mas perto do que era aquele Brasil agroexportador, que dependia de um produto que nem o café, antes que nem o açúcar, nós ficamos gente grande aqui. E se fala que o período do JK é o período de segundo movimento industrial forte no Brasil. O primeiro foi com Vargas, com a indústria de base, indústria de transformação, onde tu produz coisas para produzir outras coisas. A famosa indústria pesada. Já o período do JK é o chamado período da segunda fase da industrialização brasileira, que é o período da indústria de bens de consumo duráveis, dentro do seu projeto chamado Nacional Desenvolvimentismo. Existem várias teorias para isso. A linha acadêmica da história, da ciência política, vai discutir isso muito. Mas aqui, a nível Enem, vestibulares que vêm do ensino médio, fiquem mais ou menos com esse atalho que eu vou dar aqui. O nacional desenvolvimentismo é o quê? A perseguição de uma indústria forte no Brasil, mas fazendo uma mescla, isso foi inteligente, fazendo uma mistura entre o capital nacional e também o capital de fora. Quer investir no Brasil? Vai ajudar? Então vem.
A gente está aceitando capital de dentro, capital estatal e o capital privado, capital gringo também. Então foi um período de grande absorção e de grande atração de capital estrangeiro e também de capital nacional. Nacional desenvolvimentismo, ismo. Vamos desenvolver o Brasil. E o que vai acabar sendo desenvolvido aqui? A indústria de bens de consumo duráveis, principalmente os eletrodomésticos e os automóveis. É nessa época, gurizada, que se tem aquelas propagandas daquelas famílias, né? Parece aquelas famílias da manteiga doriana, aquela família de folder de banco, aquelas famílias que a gente pode ver dentro aqui da Guerra Fria, nos anos 50, 60, aquelas famílias bonitinhas, do cara indo trabalhar de gravata, pegando o seu carro, a mulher dando tchau para ele e depois indo lá abrir a geladeira, cuidar da casa, toda aquela questão de gênero, que também aparece muito no Enem. Então, dentro do Brasil, começa a se focar, assim, o consumismo brasileiro, as mulheres e os eletrodomésticos, os homens e os seus carros. Que mulheres são essas? Que homens são esses? A classe média. Havia um grande, digamos, uma piada meio de mau gosto que fazia, lá vai o presidente Bossa Nova, o presidente da classe média. Porque quem é que ficou feliz no governo JK? A classe média. Ele começou a lançar créditos para as pessoas poderem comprar, carta de crédito para poder comprar, tipo cartão de crédito de hoje. E quem é que tinha capacidade de comprar eletrodoméstico? Quem é que tinha capacidade de comprar carro? A classe média. Então, o governo JK foi o governo onde a classe média ascendeu muito dentro do Brasil. Uma classe média consumista, criando esses padrões de família doriana que eu disse para vocês, que é a família que, de bem ou mal até hoje, é aquele modelo tradicional. Um modelo cheio de problemas, a gente sabe, não é uma aula de sociologia para discutir isso aqui, mas sabemos que essa classe média, ela vai ficar muito feliz, muito bem agradecida com o JK em função disso. Porque, por exemplo, o seu José, lá, da vila, a dona Maria, que mora no Sarandi, onde eu moro, que somos pobres, minha vida sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Uma vez no Natal, sabe, eu era tão pobre, sabe o que eu ganhei do meu pai de Natal uma vez? O Homem Invisível. Ah, cadê, pai? Tá ali, ó. Cadê onde? Tá ali. Até hoje, não sei onde é que tá o Homem Invisível. Vou dar pro meu filho agora, dia das crianças. Aqui quem podia comprar as coisas é a classe média. O pobre compraria o quê? Bens de consumo não duráveis, roupas, comida. Então, focar na indústria de bens de consumo durável, focar na indústria de eletrodoméstico, galera, focar na indústria de automóveis é focar numa fatia X específica da população, que é a classe média. Esse setor que vai realmente ficar muito forte. E principalmente aqui, o eixo Rio-São Paulo, o eixo sudeste do Brasil cresce. Ele chegou a criar aqui nessa época a SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, para outras áreas serem atingidas, mas não adiantou. Acaba ficando o quê? Um tipo de desenvolvimentismo muito importante, diga-se de passagem, é de se reconhecer o boom industrial, mas que acabou privilegiando, em termos, lá pelas tantas, aquela classe média com capacidade de consumo para adquirir isso e isso. Certo? Foi o JK também, o presidente, a mudar a capital do Brasil. A histórica do Rio de Janeiro, que era do Rio de Janeiro desde 1763, por ocasião lá da mineração, agora a capital é Brasília, no centro-oeste. Tá, no Planalto Central. E veja que interessante, um pega-ratão que o vestibular pode te dar. Esse projeto já era antigo. Estava na Constituição de 1891 que o Brasil deveria transformar a capital, transferir a capital para outra região, até para promover a política, a sociedade, a urbanização, a indústria, a economia de outra região, que era meio isolada, a região centro-oeste. E aí tem fofocas que dizem, que o JK, antes de se eleger, disse, eu prometeu, tudo que está na Constituição, tudo que é lei eu farei. E um cara foi lá e tentou ser hater, sabia que está na Constituição há muito tempo, senhor Juscelino Kubitschek, que a capital tem que ser em outra região? Então eu farei. Ele fez. A megalomania dele com Niemeyer, Oscar Niemeyer, que morreu com 396 anos, fez o Palácio de Versalhes lá, tô brincando. E o grande urbanista Lúcio Costa projetaram Brasília. Mas Brasília tem duas funções. A gente pode ler Brasília, o que eu chamo do disco da Xuxa rotação normal e disco da Xuxa ao contrário. O que é o disco da Xuxa rotação normal? É a versão oficial, Por que Brasília? Vamos botar o disco da Xuxa na rotação normal.
promover o Centro-Oeste, uma área que deve ser vinculada às esferas, ela tem que fomentar uma teia de relações com outras regiões e barará. Importante. O que está nas entrelinhas? Viram disso da justiça contrário? Sabe aquele mito, né? Ó. Por que nessa época também acabou sendo substituída a capital para Brasília? Motivos políticos também. A capital do Brasil é Rio de Janeiro. Centro da política, Guerra Fria, esquerda, direita. Se tu quisesse falar mal do presidente, quisesse xingar o presidente, tu atravessava a rua no Palácio Catete do Rio de Janeiro, perto do Flamengo, e ia. A capital do Brasil, o Palácio do Governo, estava perto da população, perto da agitação, da convulsão social. Foi para onde agora? Para Brasília. Já pensaram que alguém de Brasília aqui? Não tem nem esquina lá. Na parte dos três poderes, é isolado. Para fazer uma manifestação em Brasília é uma mão terrível. Vamos protestar contra o governo? Vamos. Onde é que é? Lá em Brasília. Não eras. Não vou, estou com preguiça. Então, Brasília também acabou sendo a capital para fugir do foco, para fugir das tensões sociais. E o JK implantou isso aqui, fez em pouco tempo, Brasília, menos de 3 anos. E foi o cara famoso por isso. Pegou um monte de dinheiro emprestado para fazer isso. Depois o FMI cortou relações com ele. Tu é um gastador, tu é um cara que não vai conseguir pagar tuas contas. Ficou puta cara. No final do seu governo, passando a bola para outro cara, resolve dar uma de Che Guevara. O que é? FMI, imperialista. Rompeu com o FMI. Sim, né? Ia ser do governo. E quem ia assumir? Uma das personalidades mais interessantes da história, que a gente vai ver na próxima aula. Digidin, beijo do Marceto, até o próximo vídeo.